Aí galera, vamos aí para a resolução de mais uma questão. Lembrando que sempre leiam ou releiam o texto antes de assistir a resolução. Arnaldo dá a Beatriz tantos reais quanto Beatriz possui e dá a Carlos tantos reais quanto Carlos possui. Então você tem aí Arnaldo, Beatriz e Carlos. Aí Arnaldo dá a Beatriz e a Carlos tanto quanto cada um possui. E aí eles passam a ter quantias diferentes, né? Mudam os valores de cada um. Em seguida, Beatriz dá a Arnaldo e a Carlos tantos reais quanto cada um possui. Então, Beatriz vai dar a Arnaldo e a Carlos tanto quanto cada um possui. Beatriz vai acabar ficando com menos e cada um deles vai ficando com mais. Finalmente, Carlos faz o mesmo. Então, finalmente, Carlos dá a Beatriz e a Arnaldo tanto quanto cada um possui. É meio desorganizado, mas acho que dá para entender. Terminaram todos com 16 reais, quer dizer, no final aqui, cada um ficou com 16. Ele quer saber quanto Beatriz possuía inicialmente. Certo? Bom, esse problema pode ser resolvido pela montagem de um sistema, só que dá muito trabalho. Vai ser um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Bem trabalhoso, então eu vou usar a estratégia que eu já sugeri antes em sala de aula, que é resolver de trás para frente. Sabendo que no final cada um ficou com 16 reais, que a última ação que ocorreu foi que Carlos deu a Arnaldo e a Beatriz, tanto quanto cada um possuía. Quando alguém me dá uma quantia igual à quantia que eu já tenho, vamos supor que eu tenho essa quantia e alguém me dá uma quantia igual a ela, o quanto eu tenho duplica. Então, se eu tinha uma quantia, alguém me deu a mesma quantia e eu fiquei com 16, é porque antes de eu receber essa quantia eu tinha 8. Vou usar esse raciocínio em outros pontos do problema. Então, se Arnaldo acabou de receber uma quantia de Carlos igual a quanto ele já tinha e ele ficou com 16, então é porque ele recebeu 8 de Carlos. O mesmo em relação a Beatriz. Beatriz recebeu 8 de Carlos. Veio de Carlos para Beatriz 8 reais. Então o que a gente vai é devolver. Beatriz, devolva os 8 reais de Carlos. E Arnaldo também devolva os 8 reais de Carlos. 8 mais 8 dá 16. Então esse aqui vai aumentar 16. Vai ficar com 32. Porque devolveram os 16 dele. E esses outros vão ficar com 8 reais a menos. Né? Esse aqui vai ficar com 8 reais a menos, porque devolveu. Esse aqui também vai ficar com 8 reais a menos, porque devolveu. Continuando o raciocínio agora, o que ocorreu imediatamente antes disso aqui, foi que Beatriz deu a Arnaldo e a Carlos, tanto quanto cada um já tinha. Vamos ver Carlos. Se Carlos recebeu de Beatriz tanto quanto já tinha e ficou com 32, é porque antes ele tinha metade disso. No caso 16, então foi 16 que ela passou para ele. E se Arnaldo ficou com 8 após essa transferência, é porque ele tinha 4, então foi 4 que ela transferiu para ele. Então a gente vai devolver esse dinheiro para ela. Carlos vai devolver 16, Arnaldo vai devolver 4, 16 mais 4, 20. Esse dinheiro dela aqui vai aumentar 20, vai ficar com 28. Esse vai diminuir 16, porque devolveu a ela. Esse vai diminuir 4, porque também devolveu, vai ficar com 4. Finalmente, o começo do problema, né? Porque na verdade a gente resolve de trás para frente. Se Arnaldo deu a Beatriz o quanto ela já tinha e ela ficou com 28, é porque ele deu 14 para ela. Se Arnaldo deu a Carlos tanto quanto ele já tinha e ele ficou com 16, é porque ele deu 8. Então a gente vai devolver esses 14 mais 8, que são 22, para Arnaldo.
Quando isso acontecer, o dinheiro dele vai aumentar 22. Então, 4 mais 22 dá 26. No caso de Beatriz, ela devolveu os 14, então ela vai ficar com 14 a menos, que é 14. E Carlos, que tinha 16, vai devolver a metade. Ele vai devolver 8, vai ficar com 8. Essas são as quantias iniciais de cada um, Arnaldo, Beatriz e Carlos. Como ele queria de Beatriz, resposta na letra D. Beleza? Abraços e até outra questão.